atingir relações tão humanas libertas, novos sonhos em rede seremos, gerações solidárias e abertas, na esperança de rostos surgirem, assumindo missões tão concretas. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 5 de abril, nós iniciamos então a última parte do texto base. É hora de agir, assim o texto base nos convoca. Iniciemos então a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração da campanha da fraternidade. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida com o ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço. E ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito Santo, Senhor que dá vida. Amém. O exercício da escuta conduz à necessária tomada de posição da parte de quem escutou. Entre a escuta e a ação, urge a prática do discernimento, qual iluminação à luz de critérios da fé e da tradição. E o discernimento se pratica com outra escuta, dessa vez da palavra de Deus, como passo fundamental para julgar evangelicamente os desafios do tempo presente e apontar propostas que inspiram nosso agir. Vai de agora em diante e não peques mais. Foram essas as palavras de Jesus dirigidas à mulher surpreendida em flagrante adultério. Ela não foi apedrejada, mesmo tendo pecado. O Divino Mestre educou a todos os que estavam envolvidos naquela cena e ainda hoje nos envia sua palavra, a fim de que, educados por ela, livres do pecado, sejamos capazes de falar com sabedoria e ensinar com amor. Porém, ressalte-se ainda, como afirmou o Papa Francisco, não há misericórdia sem correção. De fato, Jesus disse à adúltera, vá e não peques mais. Aqui entra a questão da disciplina no processo educacional. Disciplina como abertura e colaboração pessoal no processo de aprendizagem. Os gestos e as palavras de Jesus, seu modo de educar, inspira e desperta o desejo de uma vida nova. Não mais pecar, segui-lo, conhecer o caminho do reino, amar e servir. A Igreja revela ao mundo a força desse amor quando anuncia a alegria do Evangelho e também quando nos propõe um modo de vivê-lo, desde a experiência das primeiras comunidades. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apostava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Um estilo de vida que atrai e desperta o desejo de conhecer Jesus. Mas qual seria o princípio de atuação que qualifica o anúncio do Evangelho realizado pelas primeiras comunidades?
A conclusão da Boa Nova segundo Mateus não deixa dúvidas. E depois fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-nos a observar tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. O testemunho de uma igreja missionária é o princípio que qualifica o anúncio do Evangelho e a torna capaz de propor aos homens e mulheres de boa vontade um novo aprendizado. Educar é um ato de esperança no ser humano. É contribuir para que cada pessoa, cada discípulo missionário de Jesus Cristo, ofereça o melhor de si a Deus, ao próximo, à igreja e à sociedade. Educar com sabedoria e amor é estimular o cuidado pela vida, desde a concepção, passando pelo fim natural até a eternidade. Convictos do poder transformador da educação, pedimos: Senhor, ajudai-nos a criar um mundo novo. A educação também contribui para uma forma de vida ao sabor do Evangelho. Eis a proposta que o Papa Francisco nos indica, tendo como inspiração São Francisco de Assis. Não basta tornar a palavra de Deus acessível, é preciso torná-la conhecida. É preciso ler, conhecer e saber estes escritos para viver a palavra de Deus. É pela força da palavra de Deus que nasce um estilo de vida que favoreça o nascimento da cultura do encontro e da fraternidade, como resposta de um processo educativo integral que forma para o serviço ao próximo. Somente evangelizadores apaixonados pelo Evangelho poderão transformar o ministério em missão e se deixar iluminar, sustentar, queimar e mover pelo zelo missionário, sem medo diante das diversas situações em que a missão acontece. Pede-se renovada criatividade, gerada por uma experiência viva e transformadora do encontro com o ressuscitado. Métodos e instrumentos novos serão úteis na proporção do ardor e do amor gerados pela experiência íntima de autêntica mística que inflame o coração e encha de sabedoria os missionários do Evangelho. Novas orientações, belos documentos, palavras renovadas de pouco servem se não for o Espírito do Senhor que escolhe e manda, que queima e purifica, que chama a deixar barco e trabalho, segurança e projetos pessoais. Uma mudança de época requer um caminho educativo, criativo e responsabilidade, a pessoa no centro com o olhar voltado para o seu semelhante. Uma educação que gere pessoas disponíveis para o serviço da comunidade. Assim, as credenciais para um novo aprendizado passam pelo testemunho de vida, pela alegria de ser missionários, também a serviço de uma educação integral, promotores da fraternidade, comprometidos com os mais pobres. Um novo aprendizado nada mais é do que promover uma educação humanizada. Para humanizar a educação é preciso renovar o pacto educativo entre as gerações. Uma educação humanizada não pode limitar-se a fornecer um serviço de formação, mas também cuidar dos seus resultados no horizonte das capacidades pessoais, morais e sociais dos participantes no processo educativo. Não pede simplesmente ao professor para ensinar e ao aluno para aprender, mas exorta cada um a viver, estudar e agir de acordo com as premissas do humanismo solidário. Não prevê espaços de divisão e contraposição, mas, pelo contrário, oferece lugares de encontro e debate para realizar projetos educativos válidos. Trata-se de uma educação ao mesmo tempo sólida e aberta, que derruba os muros da exclusividade, promovendo a riqueza e a diversidade dos talentos individuais e expandindo o perímetro da própria sala de aula a cada âmbito da experiência social, em que a educação pode gerar solidariedade, partilha e comunhão. Hoje a partilha de vida vem de São João del Rei. É a Maria Lúcia que traz a memória de grandes educadores, homens que marcaram profundamente a sua história e a história de toda a nossa Igreja do Brasil. Vamos ouvir. Sou Maria Lúcia, de São João del Rei. Sou psicóloga,
tive a oportunidade de trabalhar muitos anos na Pastoral do Menor da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nesse período, tive oportunidade de assistir palestras, ler textos e também sermão, pregação de pessoas muito importantes que influenciaram muito o meu modo de ver a vida, de sentir, de fazer escolhas. Mudou o meu jeito de ver a política, a economia, a educação. Então, essas pessoas foram como mensageiros de Deus para o meu coração. Gosto muito de lembrar Dom Luciano Mendes de Almeida, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Helder Câmara, Dom Serafim Fernandes de Araújo, Leonardo Boff, Irmão Mesquita, salesiano, e Antônio Carlos Gomes da Costa. São pessoas muito importantes para mim, no meu horizonte, meu referencial. Vou terminar concluindo uma frase do Dom Helder Câmara. Ele disse: quando eu estou dando alimento para os pobres, me chamam de santo. Quando eu questiono por que eles são pobres, me chamam de comunista. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé, você que reza com a gente nesta manhã de hoje, paz e bem. Que bom, né, Eliane, encontrar mais uma vez, estar juntos e sentir essa força que a Maria Lúcia traz para a gente dos profetas. Profetas de ontem e de hoje também. Pensaram numa educação, não assim uma educação somente da sala de aula, mas a educação que preocupa em tornar as pessoas cidadãs, né? Todos esses irmãos dessa caminhada, né, que você traz presente na sua narrativa, e o Leonardo Boff, que caminha com a gente, né, Eliane? Continua produzindo, escrevendo tantas coisas para as nossas comunidades. Maria Lúcia, a exemplo desses educadores, nós somos chamados a assumir esse compromisso com a campanha da fraternidade e viver essa igreja comprometida com a luta do povo. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Chegamos ao final desta reflexão e esta semana é marcada pelo convite à ação. É hora de agir, arregaçar as mangas e de fato optarmos por uma educação que humanize, uma educação integral, que olhe a pessoa humana na sua totalidade. Que o Senhor nos inspire palavras de sabedoria e, acima de tudo, gestos de amor. Que Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.